Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 32 de Isaías. Simbora. Começar orando. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia. Seja o Senhor conosco, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa mente, Deus, para que possamos olhar todas as coisas com os Teus olhos, sabe, Pai? Em nome de Jesus, que o Senhor produza em nós pensamentos de paz e não de mal. Em nome de Jesus, nos coloque em nós, sabe, Deus, as palavras certas a se dizer, com virtude, com graça, com amor, com bondade, com fidelidade, com honestidade. Em nome de Jesus, molda o nosso coração segundo a Tua vontade. É o que nós oramos, te pedimos, e é isso. Conduza-nos em todo nosso dia de hoje. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Capítulo 32, então, vai dizer o seguinte. Gente, cadê meu trem? Ai, caiu. Virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, todos poderão ver claramente de novo e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem-vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem-vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Então aqui está falando que vai haver um tempo em que as autoridades, o governo, haverá um governo de paz, de justiça, de honestidade, de clareza, de entendimento, de inteligência. Porque hoje em dia, eu acho que todo mundo, todo lugar passa por isso, né? Principalmente aí pela, como é que é o nome? Democracia, né? Cada um tem um entendimento, cada um tem um pensamento, cada um tem a sua verdade, tem a sua vivência, tem ali o seu, né, tipo de conhecimento, até onde a sua mente vai e até onde ele precisa de algumas coisas para viver. Mas vai dizer que chegará um dia em que existe um governo onde ele vai se expandir, onde a verdade vai ser clara para todo mundo. Eu tô falando que eu penso de um jeito e eu acho que tudo que eu penso é certo, é ok, é direito. Claro, às vezes a gente muda, assim, de opinião, às vezes a gente acaba escutando outra coisa. Por quê? Exatamente porque a nossa verdade não é a verdade completa, é a verdade do nosso mundo, é a verdade da nossa realidade. Então, e aqui está a palavra da verdade, aqui está de fato a verdade. Então chegará um tempo em que todo mundo terá inteligência e clareza, todo mundo, não é que todo mundo vai pensar igual, só uma coisa, mas que essa palavra tomará, por isso que fala, como as águas cobrem o mar, assim, a terra ficará cheia do conhecimento de Deus. Então, a gente tem que parar de pensar que a gente é dono, detentor da verdade, que a nossa verdade é a única verdade, a verdade do outro é a verdade do outro e é verdade para ele, é certo. Então a gente precisa alinhar de acordo com a palavra de Deus. Isso para ele vai ser justo, honesto, correto, tudo que a gente vai precisar. Porque, enfim, é isso.
entendeu? Então vai falar assim, então vai falar, virá o dia em que um rei reinará com justiça, autoridades governarão com honestidade, serão ajuizados, entenderão as coisas, poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. A gente considera alguns malandros, alguns sem vergonha, algumas pessoas, mas só o Senhor sabe quem de fato é. E aí, e tem gente que tipo, sei lá, essa pessoa é espertinha, que não sei o quê. Então, sabe? Então é isso. Então que a gente possa ter a dimensão dessa palavra, sabe? E a gente possa parar de achar que somos os únicos corretos e alinhar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é de fato a verdade e é que contém justiça. Dando um exemplo em relação a isso que eu passei essa manhã, eu virei e eu tô um pouco revoltada com algumas coisas. E eu virei e eu falei, agora eu vou fazer do meu jeito, então. Então eu vou tratar na mesma moeda, porque isso é o justo a se fazer. Porque a gente busca fazer todas as coisas corretas, e aí quando não vem uma coisa correta pra gente, a gente vira e a gente fala, quer saber de uma coisa? Eu vou tratar na mesma maneira para ver se essa pessoa aprende, se as coisas se alinham, ou então pelo menos vai ficar elas por elas, nem ela me trata certo, nem eu trato ela certo. E aí, beleza. E aí, ao vir, eu comecei a orar, e eu comecei a falar, e eu não queria nem orar. E eu comecei a falar, Senhor, eu sei que a minha justiça não é a sua justiça. A minha justiça para o Senhor é como trapos de imundícia. Sabe? Então, assim, eu sei que o certo é fazer mesmo quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não estão, sabe, justas, íntegras, corretas, honestas. Mesmo quando isso acontece, eu sei que o Senhor é o justo, que o Senhor é quem governa, que o Senhor é quem tem controle, sabe? E aí a gente começa a se equiparar, a gente começa a tentar tratar o outro da maneira injusta que o outro tá tratando a gente. E não é assim. E o Senhor fala pra gente não achar que a nossa justiça é a justiça que o mundo precisa. A justiça dele é a justiça que o mundo precisa. Então, mas ele permitiu, Deus permitiu que algumas coisas injustas acontecessem. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então é isso, sabe? Que a gente possa encarnar e falar, cara, eu não vou lidar com o meu pensamento de justiça. Qual é o pensamento de justiça que tem na palavra de Deus? Qual é o pensamento de integridade, de honestidade, de bondade? É isso que eu tenho que seguir. É isso que, pelo menos, eu tenho que acreditar que é o certo. Não é sobre mim, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que é o certo a se fazer para mim, para o meu grupo, para minha redoma. Deixa eu continuar, que senão eu não finalizo. Então vai dizer no versículo 9, mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer, prestem atenção, mulheres, que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uvas foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade, que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão
montes de ruínas para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Então aqui as mulheres, aquele povo, estava vivendo numa abundância muito grande, numa fartura, num tempo sem preocupação, sem preocupação, sem aflição, né? E elas estavam achando que aquilo ali duraria a vida toda, mas não é assim, né? A gente precisa se preparar em tempos bons, em tempos, né, que as coisas estão ali. Gente, descansar no céu. Enquanto a gente está vivendo um tempo bom, um tempo de fartura, é tempo também de pensar mais adiante, mais à frente. É isso. Não vou ficar falando muito, não. E aí no versículo 15 vai continuar dizendo: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então, o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança, que durará para sempre. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para as suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Isso é o que o Senhor nos garante através da palavra dele. Então, que nós possamos ser estes que possamos entregar, né? Então, tem 3 coisas aqui que nós aprendemos, sabe? Que todas elas se resumem em uma, né? Que nós possamos aprender a reconhecer o Senhor, sabe? E a sua verdade. E olhar para Ele sempre. Falar, Deus, o que de fato é verdade, o que de fato é justo, o que de fato é honesto, o que de fato é íntegro, o que de fato é bom, o que de fato é alegria, o que de fato é... Porque os nossos valores às vezes estão muito invertidos, né? E cada vez mais a humanidade está evoluindo para esse lugar de ter valores invertidos, né? Então, e é porque a gente deixou de olhar para essa palavra, é porque a gente deixou de olhar para o nosso Criador. A gente está começando a olhar a vida do outro e achar que ele tá sendo justo, ele está sendo honesto, ele está sendo abençoado, ele está sendo o íntegro, a vida dele que é a boa, então o que ele faz para eu fazer também? Não é assim. Que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e dizer de Deus o que é justo de fato, o que é honesto, o que é íntegro. A gente tem uma mera... É que nem o Antigo Testamento é exatamente sobre isso. Lá no Novo Testamento, eu acho que é Paulo que vai dizer que como é que a gente saberia que assassinar não é um crime se a palavra não tivesse nos dito que assassinar é um crime? Hoje pra gente parece muito lógico, parece muito... Nossa, é claro que matar outra pessoa é crime, Marina. Não. Quem não saberia isso? Se a palavra não tivesse nos dito que isso era errado, a gente até hoje não saberia. A palavra vai alinhando, vai, sabe, nos... sei lá. Então, e assim como às vezes a gente olha e acha lógico que assassinar é crime, a palavra de Deus também vai falar sobre outras coisas das quais são lógicas, mas a gente tá começando a achar que... tá atrapalhando. Mas a gente tá começando a achar que não. A gente tá começando a flertar e achar, ah não, mas isso daqui
tá dando certo para outro, então não deve ser tão errado assim. Bom, é isso, meu tempo esgotou. Vamos que vamos para nossa terça-feira, gente. Terça-feira, terça. Glória a Deus. Beijo. Verdade moldando, é isso, mãe. Bom dia, seja bem-vinda. Beijo, gente. Tchau. Com Deus.